paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos para a Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. Eu sou o pastor André Cardoso e hoje, para nossa alegria e para a glória de Deus, obviamente, está conosco nosso amigo, nosso irmão Donizete Reis. Amém. Servo do Rei dos Reis. Ô glória! É um dos nossos professores no Departamento de Família e Casais. Está aí em pleno trabalho, né, dando seguimento aí ao curso de noivos ou casados? Casados esse semestre. Casados para sempre nesse semestre. Irmão Donizete, que alegria recebê-lo. Amém. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez para juntos podemos desfrutar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? E o tema vocês já conhecem, mas nunca é demais falar. Relacionamentos em família, superando desafios e problemas, com exemplos da palavra de Deus. E hoje o tema, muito sugestivo, como diria meu amigo pastor Samuel Bezerra, muito sugestivo o tema, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. A amizade de Jesus com uma família de Betânia. Antes, porém, de dar início aqui à nossa lição de hoje, eu quero convidar você para que dirijamos a Deus uma palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida aqui, que estaremos meditando, debruçados sobre a palavra e sobre a sua vida e de todo aquele que irá receber esta mensagem posteriormente. Amém? Vamos orar? Irmão Donizete, por favor. Amém. Vamos Ore orar, por nós. queridos? Oremos. Bendito Deus, soberano eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua presença, aprendendo mais da Sua palavra, Senhor, conhecendo mais de Ti e nos entregando cada dia mais aos Teus mistérios e à Tua vontade. Pai, abre as nossas mentes, os nossos corações, os nossos ouvidos, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra e absorver o desejo do Teu coração para as nossas vidas, Deus. Abençoa cada família que irá participar dessa aula, fica conosco e nos ajuda, Pai, para que possamos sempre ser um testemunho vivo do Teu amor, da Tua graça e que as nossas famílias possam desfrutar, Pai, a Tua misericórdia e o Teu poder continuamente. É em o nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Continua conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. O texto áureo da nossa lição, citando novamente o tema, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. O texto áureo está em João, no capítulo 11, no versículo de número 5, que diz: Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Verdade prática. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Viu? Dentro da família, a amizade com Cristo evoca, chama a comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Essa palavrinha, reciprocidade, é algo extremamente importante e que, infelizmente, tem sido negligenciado. Verdade. O irmão Donizete, que trabalha diretamente com casais e família, percebe isso, deve ter lidado e estar lidando com situações assim, mas nós vamos falar a respeito disso já já. Guarda essa palavrinha aí, reciprocidade, tá? Relacionamentos são via de mão dupla. Não dá para ser, não é uma freeway, on way. Não. É verdade. Tem uma troca, tem uma troca. reciprocidade. Mas nós vamos falar a respeito disso. Nós vamos ler aqui agora, leitura bíblica de classe, e eu sempre convido você, nós convidamos vocês a acompanharem a leitura, pegarem a sua Bíblia. A gente estava falando aqui em off a respeito disso.
Eu sou do tipo que anoto e escrevo e marco a minha Bíblia. Tem gente que não gosta. Tudo bem, eu respeito. Mas uma frase eu sempre digo: é minha, está aqui para mim, para me auxiliar, para me guiar, para ser luz e lâmpada para o meu caminho e para os meus pés. Então, eu vou estreitar o meu relacionamento. E o jeito que tenho é esse. Anota. Ela faz marcas em mim e eu marcas nela. Mas leia a sua Bíblia, viu? Tudo isso para dizer, leia a sua Bíblia. Amém? Vamos lá, ó. Lucas, nós vamos ler 2 textos. Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42, e depois nós estaremos lendo João, capítulo 11, e aí os versículos 5 e 11. Tá bom? Vamos fazer aqui um ping-pong. Eu leio o primeiro texto, o irmão Donizete lê o segundo, pra gente. Amém. Vamos lá. Ó, Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Me permita aqui uma pausa e um parêntese. Esse texto, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigido, traz a palavra distraída. Distraída, que essa palavrinha dá a ideia de que ela estava dispersa. Não estava prestando atenção nas coisas. Mas eu tive cuidado de comparar outras versões, irmão Donizete. A NVT, que é a nova versão transformadora, a palavra é ocupada. Ocupada. Na nova tradução na linguagem de hoje, ocupada. Na Reina Valera, 1960, que é uma versão em espanhol, diz que ela estava preocupada. Preocupada. E na nova Bíblia Viva, que é uma linguagem bem contextualizada, diz que ela se preocupava com tudo. Aí a gente tem uma outra percepção do texto. Sim. Ela estava preocupada com tudo que acontecia em volta e isso fez com que ela negligenciasse o momento de ouvir o ensinamento de Jesus. Mas ela estava dedicada ao trabalho, em receber as pessoas que ela traz para sua casa. Então, o trabalho era importante. Mas não é tudo. Não dá para substituir a comunhão com trabalho. As duas coisas têm que andar juntas. Tem hora de trabalhar, mas tem hora de sentar e ouvir o mestre e desfrutar da comunhão com ele. Pegou? Mas vamos continuar aqui. Com muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Verso 41, versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada, com muitas coisas. Calma, gente, calma. Já percebeu que tem gente que vem para o culto, mas ele tá assim, ó. O pregador tá falando, mas ele tá aqui, ó, no celular, preocupado. Com as coisas do mundo, com as coisas lá de fora. Com as coisas seculares, vamos dizer assim, mundanas no sentido de serem do mundo, Sim. né? Não no sentido pejorativo. Com as coisas corriqueiras. Exatamente, quando a Bíblia nos orienta a quê? Lançando sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, nessa hora, calma, ouça Jesus falar. Alguém um dia disse, eu não me lembro exatamente quem, vocês me perdoem, mas alguém disse, não é frase minha, ore e fale com Deus, mas ore até ouvir Deus falar. Billy Graham.
Então, calma. Tem um momento de ouvir, de ser instruído pela palavra, de receber paz. Tem uma música que a garotada canta, muita calma nessa alma. Mas vamos, versículo 42. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tudo aquilo que você receber de Deus, isso não vai ser tirado. Viu? Então, calma. Todas as outras coisas, hoje são, amanhã não serão. Não serão mais. O que hoje está difícil, amanhã pode não estar. O que está fácil, tranquilo hoje, amanhã pode estar difícil. Eu não sei, então eu fico com a palavra. Vamos dar sequência, vamos dar sequência. Vamos lá. Por favor, irmão Donizete. João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5, diz o seguinte: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 11. Assim falou e, depois, disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do seu sono. Glória a Deus, glória a Deus. Introdução da lição. A amizade é um dos bens mais preciosos da vida. O escritor aos Provérbios diz que em todo tempo amo um amigo. Mas na angústia nasce um irmão. Nasce um irmão. Viu? Então, é importante cultivarmos e termos amigos. E principalmente num tempo tão difícil que a gente está vivendo. Donizete, eu pensei que eu nunca fosse dizer isso. No meu tempo. Chegou minha vez. Depois dos 50, na minha época. Eu me lembro de uma época que valorizávamos relacionamentos e pessoas. Hoje é algo como que eu vou usar? Que palavra que eu posso usar? Business. É negócio. É antiquado. Valorizar princípios de amizade, lealdade, sinceridade, verdade. É tudo descartável. Se me serve, anda comigo. Se não me serve, eu deixo de lado. Deixo de lado. Como uma roupa que de repente eu resolvi trocar, eu simplesmente não gosto mais, ou saiu de moda, ou não vale mais a pena, eu descarto. Descarto. Pessoas não são assim. É terrível. Eu me lembro de uma música, me perdoem, é licença poética. Sim. Wilson Simonal. E a música dizia de alguém que não tinha dinheiro, que não tinha fama, que não tinha status. Tudo que ele fazia na vida era colecionar amigos. Ele só colecionava amigos. E isso é um privilégio, né? É um privilégio. É um privilégio. Você que tem e que é amigo, preserve isso, tá? Vamos continuar aqui. Nessa lição, estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Eu acho interessante a disposição aqui do comentarista, Marta, Maria e Lázaro, porque é a disposição que o texto faz. Tanto Lucas como João, eles fazem essa mesma disposição. Marta, Maria, Lázaro. Porque a Marta leva Jesus para casa. Num determinado momento, Maria adora enquanto Marta parece negligenciar. Mas, se nós analisarmos, e nós vamos ver isso durante a lição, serviço, adoração, igual milagre. Andam juntos. Andam juntos, porque Sempre. uma servia, a outra adorava e Lázaro viveu o milagre. Pegou? Aleluia! Vamos continuar. Veremos que essa família hospedou nosso Senhor em sua casa. Que privilégio! Que privilégio. Que maravilha. Por isso desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. E isso é tão extraordinário, nós vamos citar isso algumas vezes durante a lição, que em João 15:15, por exemplo, Jesus diz para os seus discípulos: olha, vai chegar um momento que eu não vou chamar mais vocês de servos,
vou chamá-los de meus amigos. Meus amigos. Que privilégio ser amigo do Filho de Deus. É outro nível, né? Oh, glória. É outro nível. Meu Deus. Graças a Deus. A palavra-chave, você já percebeu que na lição aqui é amizade. É relacionamento. Ser amigo de Jesus é ser íntimo dele, é ter liberdade para falar com ele tudo aquilo que você quer falar, mas também estar ciente de que você vai ouvir tudo que ele quer falar. E você tem que estar disposto a ouvir tudo que ele tem para te falar. Porque ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai falar. Você pode até não dar ouvidos, mas ele vai falar. Ele vai falar. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. A vida social de Jesus. Jesus foi social, sociável. Ele vivia em comunidade. Ele se relacionava com as pessoas, ele fazia questão de estar com todos à sua volta. Exatamente. Um exemplo disso, isso já lá na frente, quando Judas vai entregá-lo, traindo, as pessoas, aqueles que iriam prendê-lo, dizem, mas como que nós vamos saber quem é ele? É o cara que eu beijar, perdoa que eu estou usando uma linguagem coloquial, você sabe disso. O cara que eu beijar é ele. Porque ele parecia com o povo, ele era um com o povo, estava no meio do povo, cheirava povo. Alguém que passaria na multidão desapercebido. Pois é, entendeu? Não vou falar, deixa, senão a gente acaba saindo do foco. Gente, aí eu vou falar. Para com essa história de que, cheguei, de querer ser o centro das atenções. Por favor, isso é tão pequeno, né? Não tem valor, né? Não tem valor. Eu vou falar mais para ser notado. Eu vou me emperequetar mais para ser notada. Vamos lá. Social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais, como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos seus pais, ele acompanhou José na carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da sua família, quanto as de fora. E aqui, diga-se de passagem, nós veremos na lição mais adiante, que o relacionamento em casa não era tão simples. Não. Com seus irmãos, por exemplo, a coisa era sensível, no mínimo. Tá? Então, depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai, o projeto de Deus, do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o evangelho, realizando prodígios, sinais, como confirmação do seu ministério e estabelecendo grandes amizades, relacionamentos, tá? Não por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos, já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamado meus amigos. Ou amigos. João 15:15. Então, estreite relacionamentos. Eu vou pegar aqui, eu vou acionar o irmão Donizete, porque Paulo escreve aos Efésios falando da relação esposo-esposa, usando a figura de Cristo e a igreja. O casal une-se em intimidade. Sim. A igreja e Cristo devem unir-se também. Em intimidade. Em intimidade. Não tem aquela coisa. É óbvio, precisamos respeitar as individualidades. Mas não são mais dois. Agora, dois são um. Fala um pouquinho disso para nós, irmão Donizete. Isso é tão maravilhoso, pastor, que isso inicia com uma amizade. Os irmãos podem perceber que quando duas pessoas começam a se aproximar, geralmente isso acontece primeiro num círculo de amigos.
Então um grupo de amigos se encontra com um grupo de amigas e muitas vezes um sente uma atração, olha, tem algo que chama a atenção e ali inicia primeiro um relacionamento de amizade. Olha como que é importante essa relação de amizade. Quando um casal se conhece, primeiro eles começam a conversar a respeito de coisas comuns. Coisas que os dois gostam. E logo já percebem se tem algo que tem nela ou nele que um não gosta, já automaticamente eles já percebem que, por mais que a aparência chame a atenção num primeiro momento, aquele relacionamento não vai dar muito certo, porque nós gostamos de coisas diferentes. Mas quando as coisas começam a caminhar, eles começam a entender que gostam das mesmas coisas, ou sentem uma... eu não gosto muito de usar a palavra química, mas sente uma fusão de ideias, uma fusão de comportamentos, eles começam a querer cada vez estar mais juntos. As coisas vão convergindo. Vão convergindo na mesma direção. Quando a Bíblia vai falar do relacionamento homem e mulher, eu acho interessantíssimo a forma como os gregos classificam isso, porque os gregos usam 4 palavras distintas para usar a relação de amor. E eles falam primeiro a respeito do amor de Deus, que é o amor ágape, é o amor pleno, é o amor que transborda e transcende todas as coisas. Eu costumo dizer que o amor de Deus é único, ele é perfeito. Ele, a Bíblia diz que Deus é o próprio amor, ele é a consumação disso, ele é o ponto máximo do que é o amor. Para que houvesse a relação humana, Deus cria 3 formas diferentes de amar. Olha como que é maravilhoso isso. E a primeira forma de amar que Deus cria é o relacionamento entre homem e mulher, que os gregos chamam de amor eros. Aonde o homem entra em contato, em comunhão. Você percebe que a primeira coisa que Adão faz quando ele vê Eva é se apaixonar por ela. Ele fica encantado. Nossa. Eu gosto da expressão do texto original. Ixa! Essa! Ele ficou maravilhado com aquilo que ele viu. É um pedaço, é parte de mim. Pastor, eu acho uma coisa incrível isso que acontece com Adão, porque o senhor falou uma coisa no início aqui que é importante. Deus, ele é presenteador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha só, vocês já receberam um presente de alguém? Geralmente quando uma pessoa te dá um presente, ela não toma esse presente de volta. O presente é seu. Deus, quando ele dá algo para você, ele não tira. Então veja, Deus ele tira a costela de Adão e devolve para Adão uma mulher. Meu Deus. Isso é maravilhoso demais. E ali ele inicia um vínculo de uma coisa importantíssima que precisa existir entre os casais é que a primeira coisa que o casal tem que ser, um para com o outro, é amigos. O vínculo de amizade entre os dois é que vai fortalecer qualquer outro tipo de relacionamento. E a amizade é importante porque ela não só mantém os dois unidos por desejarem a mesma coisa, como, além de manter os dois unidos por desejarem a mesma coisa, faz com que os dois mantenham respeito um pelo outro. Esse respeito mantém a unidade, a união, a comunhão entre o casal. Isso é maravilhoso demais. Exatamente. Maravilhoso demais. E essa questão é importante. Eu tenho, nos últimos anos, trabalhado bastante no sentido de palestra para casais, encontro de casais, jantar de casais, e glória a Deus por isso, irmãos. 30 segundos, um testemunho. Teve um tempo no meu ministério, irmã Donizete, que só lembravam de mim para fazer culto fúnebre. Jesus, misericórdia. Misericórdia, gente. Na ocasião, na Assembleia de Deus, exerci o ministério junto aos jovens, era coordenador setorial de jovens, e por conta disso, quando eu chegava, a garotada já dizia: pastor, quem morreu? Ô gente, me ajuda aí. Mas glória a Deus, esse tempo passou e agora realizando, graças a Deus, celebrando alguns casamentos e participando de alguns jantares, encontros de casais, enfim. E algo que Deus tem me tocado constantemente para falar é exatamente dessa relação de amizade. Tem gente que diz assim: ai, a minha esposa é minha cúmplice, o meu esposo é meu cúmplice. Cúmplice? Cúmplice dá a ideia de parceiro para ato delituoso. Algo de errado. Exato. Para crime, para o crime. Parceiro para algo delituoso. Não, eu não quero cúmplice. Eu preciso de uma parceira, de um parceiro, de uma amiga, de uma companhia, amiga, de uma companheira, de alguém que
lá em casa é interessante, e a missionária Simone, minha esposa, ela fala, pô, de vez em quando eu tenho que te trazer pra casinha, cara, de vez em quando eu preciso te, sabe? Puxar de volta. Te trazer de volta. E o que a gente precisa é isso, eu não preciso de alguém que concorde com tudo que eu faço. Exatamente. Eu não preciso de um cúmplice, eu preciso de alguém que seja minha esposa, mas minha amiga, que seja minha parceira e que esteja do meu lado e aponte, ó, cara, aqui não. E na verdade nem pode, porque nós dizemos o quê? Quando Deus criou Adão, ele era completo. Perceba que Deus, ele não cria Eva porque faltava algo em Adão. Ele tira parte de Adão e cria Eva. O que isso mostra para nós? Deus, ele traz potencialidades. Então, Deus, ele soma propósitos. Então, o homem tem um propósito, a mulher tem um propósito. O propósito dos dois somados tornam uma célula muito mais poderosa, que é o casal. Exatamente. Isso é tão... Eu costumo dizer que... eu não sei se eu cheguei a falar isso nas outras aulas, mas isso é tão importante que a Bíblia vai dizer que se dois concordarem acerca de um negócio na terra, o pai concorda no céu. Então imagina o seguinte, Deus, quando ele olha para um casal, ele vê duas almas em um único corpo. Só que ele vê dois indivíduos e ele vê um indivíduo só. Então, quando Deus olha para um casal, o casal é a célula mais poderosa da sociedade para os dois, em comum acordo, pedindo algo a Deus, o Senhor atende. Entenda uma coisa, para que isso funcione entre homem e mulher, a primeira e a premissa do casal deve ser estar no centro da vontade de Cristo. Quando o casal está no centro da vontade de Cristo, o amor de Deus é derramado sobre eles, automaticamente os dois terão a mente de Cristo, pastor. Os dois vão querer fazer a vontade do Senhor. Exatamente. Automaticamente, quando eles se colocarem diante de Deus pedindo algo, o Senhor atende com o maior prazer, porque sabe que são dois corações voltados a Ele, ao próprio Deus. Exatamente. Ele sente prazer em ajudar esses dois. Exatamente. E como nós já vimos em lições anteriores, o perigo dessa tal cumplicidade, dessa coisa da conivência, foi o caso que nós estudamos aqui de Ananias e Safira. Sim. Ananias e Safira. Os dois concordaram em fazer algo que o texto apresenta como mentira ao Espírito Santo, não só aos apóstolos. E a ruína foi grande. E nós temos outros exemplos na Bíblia, talvez eu possa usar aqui o exemplo de Nabal. Sim. E Abigail. Abigail. Que eram completamente diferentes. Não havia concordância. E aí, o que a Bíblia diz de um reino, de uma casa que está dividida? Não prevalece. Não prevalece. Então, gente, não ouça o pastor, ouça o pastor dos casais. Pastor, sabe uma coisa que eu acho impressionante? Eu fiquei pedindo para o comentarista falar isso na lição e ele não disse. Digamos nós. Digamos nós. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Veja como que a amizade é algo importantíssimo para as nossas vidas. Jesus, como ele tinha um bom relacionamento, bom, vocês sabem como é que é, principalmente nos dias de hoje. Na época de Jesus não era diferente. Você só era convidado para um evento como um casamento se você tivesse um bom relacionamento com os noivos, com os pais dos noivos. Se você fizesse parte daquela família, parte do, como é que eu posso dizer? Parte do grupo de pessoas que geralmente se ajuntavam. Então, nós chamamos aqueles que são mais queridos nossos para comemorar juntos. Então, Jesus é convidado primeiro para um casamento. Não é à toa que Deus coloca o primeiro milagre do ministério de Jesus em um casamento. Você vê que a relação de amizade, a relação de fundir famílias, fundir propósitos, está na ideia de Deus desde o início de tudo. E a coisa é tão séria que o ministério terreno de Jesus começa no casamento e a ideia de Deus com o ser humano começa no casamento. No primeiro, que é lá em Gênesis, Adão não teve a oportunidade de convidar Deus. Foi Deus que chamou os dois para o negócio. Chama um, depois cria o outro. Bom, vamos começar essa ideia, essa grande aventura chamada família, esse negócio. E Jesus vem e confirma o que o Pai iniciou lá.
num Você casamento. vê que coisa maravilhosa, né? Como que pode ser tão... se foi algo... A Bíblia diz que depois de Deus formar homem e mulher, ele disse, eis que tudo é muito bom. Todas as coisas que ele cria, ele fala, é muito bom, é bom. Criou o sol, é bom. Criou a lua, criou o tempo, criou as estações, criou o mar. E depois de toda a criação ele fala, é bom. Mas depois que ele cria a família, homem e mulher, ele diz, é muito bom. O próprio Deus coloca a palavra muito quando ele vai falar a respeito daquilo que é o relacionamento entre um homem e uma mulher que nós instituímos como família, debaixo da graça de Deus. E aí, só para fazer um contraste, e me perdoem se alguém, porventura, pensar que estou politizando a nossa conversa, é interessante a Bíblia dizer que o casal, a família, é algo muito bom. E Jesus abençoar um casamento no início do seu ministério terreno, contrastando com o discurso de pessoas que hoje detêm o poder no nosso país. Sim. Que dizem, por exemplo, que a família é algo ultrapassado. É uma instituição fora de moda? É uma instituição falida? Falida. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Por isso, nós vemos, porque Deus disse que é muito bom, nós, e aí você dê o nome que você quiser, nomeie como você quiser, o que eu vou dizer aqui, aí você vai entender os constantes ataques de alguém, que eu não vou dizer o nome dele, porque nem merece, dizendo que a família está ultrapassada, que a fidelidade conjugal é algo ultrapassado, que a santidade, a pureza é algo ultrapassado, que família não vale a pena, que o modelo de família tradicional que a Bíblia apresenta Ensina. e que esta sociedade diz o modelo judaico-cristão é ultrapassado. Família é o jeito que eu quiser, do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. É um casal, é um trisal, é um par, 2 pares, 3 pares. Quem é que está atacando essa instituição de Deus? Aquilo que Deus instituiu. Dá o nome que você quiser. Eu gosto muito da fala do profeta quando ele diz a respeito das palavras de Deus, dizendo, ai daquele que transforma o certo em errado e o bem em mal. Então assim, as mãos do Senhor estão sobre todos. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então eu entendo que as pessoas não fazem ideia do que elas estão fazendo. E muitas das pessoas que vivem isso, queridos, por mais incrível que possa parecer, elas são influenciadas por um movimento. Nem todos os que estão participando deste movimento concordam com ele. Eles estão sendo influenciados não só pela mídia, mas pela condição social, pela condição profissional, porque até algumas empresas têm aderido a essa agenda, têm aceitado essa condição, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E ela continuará e permanecerá de pé, porque aquele que a sustenta tem todo o poder nos céus e na terra, e nada pode contra a sua palavra. E operando ele, ninguém pode impedir. Então a família vai permanecer de pé, porque Deus disse, é muito bom. Pegou? E antes que alguém diga, discurso de ódio, intolerância, desculpa. Não é do nosso feitio, do meu, do irmão Donizete, agredir, atacar quem quer que seja. Nós só estamos fazendo uso do que a Bíblia que é para nós, a nossa regra de fé, de vida e prática, é nela que acreditamos, é ela que defendemos, é ela que pregamos, tá bom? Direitos são iguais. Você tem os seus direitos, nós os respeitamos e esperamos ser respeitados na nossa maneira de pensar também. Tá? Só para deixar isso bem claro aqui.
Em nenhum momento nós estamos pregando ódio de qualquer natureza. Nós só estamos dizendo aquilo que a Bíblia diz e que nós cremos como verdade para a nossa vida e que ensinamos e temos o direito de ensinar o nosso povo, aqueles que comungam da mesma fé e os nossos filhos, a nossa família. É um direito nosso, como direito você tem de fazer da sua vida o que você quiser. Da forma como achar melhor. Tá? O grande problema hoje em dia é que, por exemplo, se alguém não gosta de carne, ele quer fechar tudo quanto é açougue e incendiar tudo quanto é churrascaria. É só você não ir no açougue, vai no hortifruti. Tá bom? Você não precisa tocar fogo. Você não gosta da Bíblia? Você não precisa ler a Bíblia. Você não queira mudar a Bíblia. Eu gosto de... E o pastor Arcélio, e eu não me lembro quem originalmente disse, mas o apóstolo Arcélio Luiz, que esteve aqui conosco na Igreja Canaã, ele disse, é verdade. Lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros. Só que todos eles em mim. O problema de muita gente é que não quer ser confrontado. A ideia da paternidade de Deus é a ideia da paternidade distorcida que se tem hoje em dia, de que os filhos podem tudo. E amor é suportar e tolerar tudo, não confrontando o erro. E alguém diz, como eu posso amar um Deus e temê-lo? Temer não é ter medo dele, é respeitá-lo e fazer por amor a ele. Rodolfo Abrantes, irmão na fé, ele tem uma frase muito legal. Se o jeito de Deus demonstrar o amor dele por mim foi entregando Jesus para morrer por mim, nada mais justo do que eu, por amor a ele, entregar a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É simples assim. Vamos continuar. E nós não saímos do tema falando de casal aqui, falando de casamento. Muito pelo contrário. Porque implica em amizade, em relacionamento. E se o relacionamento entre homem e mulher, o casal, o ápice é no quarto, o relacionamento da igreja com Cristo, ele é estreitado na igreja. Se o casal, o ápice do seu relacionamento, da sua intimidade é no leito, o ato maior de intimidade da igreja com Cristo é na mesa da ceia. Exato. Pensa nisso. Vamos continuar aqui. Uma casa hospitaleira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. É do que estamos falando aqui. João 12, verso 1 e 2, era a família de Marta, Maria e Lázaro, que também já dissemos. Mas o interessante é que João 12, 1 e 2 fala do banquete em Betânia. O que significa dizer, o que nos leva a dizer o seguinte: toda vez que Jesus ia a Jerusalém, ele procurava visitar essa família, procurava estar com eles. E é algo que se tornou especial nessa relação interpessoal. Era uma amizade sincera em que a família hospedava o nosso Senhor de maneira acolhedora. No caso do banquete, fica bem descrito isso. Embora o povo que fosse até o banquete, o texto diga que muitos iam para ver a Lázaro e, através dele, Jesus, mas tudo convergia para Jesus. No serviço de Marta, na adoração de Maria, na testificação do milagre de Lázaro, tudo convergia para Jesus. Jesus era o convidado de honra da casa. Ele não era o zelador. Ele era a personalidade principal da casa. O convidado de honra. Ele não era o zelador. Ó, Jesus, entra aqui. Ó, meu armário está vazio. Ó, Jesus, meu closet tá vazio. Eu tô cansado de usar o mesmo sapato. Ó, Jesus, até alfaiate. Eu tô cansado dessa camisa. Tô cansado. Cirurgião médico. Ah, Jesus, me ajuda com essa barriga. Eu não sei. Ô, Jesus, bota é um fazedor de coisas. Exatamente, é um fazedor de coisas. Sabe o que eu acho interessante quando a gente fala de Jesus? A Bíblia vai deixar claro que muitas pessoas
iam até os lugares apenas para ouvi-lo. Elas sentiam prazer em ouvir Jesus falar. Ao ponto da Bíblia dizer que os fariseus e os sacerdotes falavam assim, ele ensina, mas ele não ensina como os outros. As pessoas que ouviam Jesus falam assim, existe autoridade nas palavras dele. É prazeroso ouvir ele falar. Note que interessante. Jesus, ele ia até a casa de Marta, Maria e Lázaro, e ele fazia questão de estar com eles da mesma forma como nós fazemos questão de estar com os nossos amigos. E perceba, pastor, eu não sei se acontece assim na sua casa, eu acho que é só na minha que acontece isso. Mas a gente faz questão de se ajuntar para quê? Para comer, gente. Não tem melhor lugar na mesa, como o pastor falou aqui. A gente celebra a comunhão entre a igreja e Cristo na mesa da Santa Ceia. E na mesa da comunhão. Essa é a mesa mais prazerosa que existe. Quando você se reúne para se alimentar junto com os seus amigos. Comida boa, boa companhia, um assunto que traz prazer, traz alegria aos nossos corações. Imagina como era se sentar à mesa com o próprio Cristo. E do lado dele você vê o milagre ressurreto ali, Lázaro, que tinha acabado de ressuscitar. Olha que coisa extraordinária. Isso é maravilhoso demais, pastor. Maravilhoso demais. Foi. A cruz foi. Na Santa Ceia nós lembramos, fazer isso em memória de mim. Nós lembramos, a cruz foi. Mas a mesa permaneceu, permanece, e a igreja arrebatada estará, e eu creio muito em breve, assentada no céu Com para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Mas vamos seguir aqui. Ó, Jesus foi recebido por essa família. Recebido. Se entre os próprios irmãos de Jesus, não é os irmãos que seguiam Jesus. O comentarista está falando dos irmãos de Jesus, daqueles da casa de José e da casa de Maria. Irmãos de sangue. Irmãos de sangue, tá? Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a missão de Jesus, tá? Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. Se você não acredita no que eu estou dizendo, ó, a família de Jesus era grande, tá? Talvez aqui contrariando a fé de alguém, mas não atacando em momento algum, só dizendo o que a Bíblia diz. Se você ler Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, ó, não é este o filho do carpinteiro? Está escrito lá. O nome da sua mãe não é Maria? O nome do seu pai não é José? Os seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão conosco as suas irmãs? Você vê que só irmão era 4. Tinha as irmãs ainda. E tinha as irmãs. E que a coisa não era tão boa, você lê depois, ó, João 7, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5, você vai entender e perceber, e está escrito, eu vou citar só o finalzinho do versículo 5. João é categórico, ele diz assim, nem seus irmãos criam nele. Ó que coisa! Aí você lê Marcos capítulo 3, versículos 31, 2, 3, 4 e 5, você vai ler lá que quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo responde. E pastor, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E cabe um alerta importantíssimo aqui. Queridos, olha como isso é importante e tremendo quando a gente fala com relação a Deus. Se o próprio Jesus, com o seu ministério, não foi aceito entre os seus irmãos, alguém o recebeu fora. Só que isso acontece nos dois sentidos da nossa vida. Muitas vezes dentro da nossa própria casa, quando nós temos o relacionamento entre a nossa esposa, e marido entre esposa, esposa e marido, esposa e filhos, quando não existe um relacionamento mútuo de amor e intimidade entre a família, alguém fora vai recebê-los.
Exato. E aí eu tenho um alerta importantíssimo para dizer para todas as famílias. Queridos, Satanás está lá fora, bradando como um leão, buscando a que ele possa tragar. E ele só tem um único objetivo, que é matar, roubar e destruir os seus filhos, a sua família, a sua salvação, a paz da sua casa. Tudo aquilo de bom que Deus te deu como um presente. Nós não falamos aqui que Deus era presenteador? Ele dava presentes às pessoas. Então, todos os presentes que Deus te deu, Satanás está pronto para roubar. E ele começa isso como? Ele causa discórdia, ele causa confusão, ele causa tumulto no meio da família. Então, da mesma forma como Jesus era aceito dentro da casa de Marta, Maria e Lázaro, importa que nós nos aceitemos. A Bíblia diz que nós devemos olhar para os outros sempre como superiores a nós mesmos. Sujeitando nós devemos uns aos outros no amor, no temor no temor de Deus. A Bíblia vai dizer que nós devemos não só nos sujeitar, como tolerar uns aos outros em comunhão. Exatamente. Então, assim, não existe problema que não possa ser resolvido em família. Não existe causa que não possa ser discutida em família. Deus criou a família. Eu falei para os irmãos no começo que Deus cria o amor entre homem e mulher e chama esse amor de Eros. Depois Deus dá a Adão e Eva 2 filhos, Abel e Caim. E ali nasce o amor consanguíneo, que é o amor fileu, o amor entre pessoas do mesmo sangue. E essa relação de amor vai fazer com que dentro da mesma casa pessoas se gostem e se protejam. Quando as pessoas começam a se proteger, quando as pessoas começam a cuidar umas das outras, o que acontece com a família? Ela expande, ela aumenta. Não foi o caso de Caim e Abel, porque Caim acabou matando Abel. Aí houve um ciúme que trouxe, por conta do pecado, uma divisão entre a família. Mas depois, a família vai se fundindo e criando um ambiente onde ela possa proliferar, aumentar de tamanho. Deus criou o amor para que isso acontecesse. Casa, lar, família. Ambiente acolhedor, em amor. Tanto casa, lar, como casa, igreja, devem ser ambientes acolhedores. Se eu, enquanto pai, você, pai, mãe, não formos receptivos, acessíveis, outros o serão. Tá? Se eu não for acessível aos meus filhos, ele vai encontrar no amiguinho na escola, no cursinho, na faculdade, no futebol, na natação, no inglês. E as influências, não estou julgando caráter de alguém, se é honesto ou não. Eu estou dizendo que tem gente mal intencionada também. A questão não é nem de julgamento, pastor. Isso é estatística, irmãos. Nós vemos famílias que têm filhos que foram bem educados nas melhores escolas, de famílias exemplares, com excelentes, vamos colocar assim, tutores para direcionar da melhor forma possível. E os filhos se desviaram de uma forma totalmente, eu vou colocar assim, não vou nem colocar biblicamente, vou colocar socialmente. Se desviaram de uma forma socialmente depravada. Por que que isso acontece? A influência da amizade. Olha o poder que o relacionamento entre amigos tem. Se você quer que o seu filho ande debaixo daquilo que você o educou para ser, daquilo que você traçou para ele, preste atenção nos seus amigos. Porque são os amigos que vão ter a capacidade de mostrar para o seu filho que o que você falou que é certo não é. Quer um exemplo? Você fala para o seu filho, não faça determinada coisa. Aí o amigo do seu filho faz aquilo que você disse para ele não fazer. Aí o seu filho olha para o amigo e fala, mas meu amigo fez e não aconteceu nada, por que eu não posso fazer? O pai logo não tem uma resposta pronta para dar e falar assim, ó, você não pode fazer porque não vai acontecer. O meu amigo está fazendo, não está acontecendo nada com ele. O que ele vai? Ele vai e faz igual. Até que uma hora acontece aquilo que você não queria, ou que você disse para ele que aconteceria. Exatamente. Aí ele fala o quê? Meu pai tinha razão. Missionária Keila recentemente participou do Eclesiastes, que é o podcast aqui da nossa igreja, e ela falou exatamente isso.
Vocês, filhos, cobram de nós respostas prontas e muitas vezes nós não temos, mas o tempo vai ensinar. Então, eu vou deixar essa palavra dentro do escopo da lição. Seja acessível, seja acolhedor. Jesus era Deus e ele dava às pessoas acesso até ele. Exatamente. Então, assim, hoje a gente vê muito isso e nós somos dessa geração de que eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. E a gente deixa de dar para eles, muitas vezes, algo que nós tivemos e muito. Porque a gente fica preocupado em dar coisas e não valores. E não valores. Semeamos muito em tecnologia, em investimento, em conforto, em entretenimento e oferecemos tão pouco de valores e calor. Contato. De abraço. O contato, família. Exatamente. Todo mundo sentado no sofá, comer junto. Um rápido testemunho e nós voltamos, e já voltamos para a lição, porque o nosso tempo tá indo embora. Mas tá gostoso demais, tá gostoso demais. Eu acho que vai virar um podcast também. Aleluia. Ó, dando ideia. Meu Deus do céu. Eri fica maluco. Vamos lá. Um jovem pai, primeiro filho, um jovem cristão, jovem crente em Jesus Cristo. Olha como que a coisa fica complicada, a gente fica até procurando expressão. É crente mesmo, irmão, a gente é crente em Jesus Cristo. Eu sou crente, pronto. Evangélico, falei. Eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou crente em Jesus Cristo. Eu sou do Pai do Senhor, do Graça e Paz, do Paz, mano, ô glória. Eu sou crente, pronto, tá? Falei, sim, Bebe, falei. E ele, um jovem crente, primeiro filho, ele falou, pastor, eu queria tatuar o exame do pezinho do meu filho e o nome dele, para ele ver quando crescer. Eu falei, cara, não seria mais interessante, ao invés de você tatuar no seu corpo o nome dele e o pezinho, você tatuar o coração dele ao longo da vida com boas lembranças? De um relacionamento saudável, de um pai presente. Incrível, né? Aí ele parou. O olho marejou. E ele disse, poxa vida, eu não tive isso com meu pai. Eu falei, então, cara, pouco ou de nada vale uma marca se o que de fato deve ser marcado não for marcado, que é o coração e a alma do teu filho, com momentos que valham a pena. Que ele nunca mais vai esquecer. Que ele nunca vai esquecer. Então, ao invés de tatuar o nome, deixe marcas positivas de um relacionamento saudável, acolhedor, de amor, de carinho, de atenção. Tá? Porque tem filho rebelde que tudo que ele precisa é do colo, é do abraço. Só que é atenção. Muitos casamentos, infelizmente, acabam de maneira trágica com adultério de um e de outro lado, porque as pessoas ficam muito preocupadas com as coisas e negligenciam. Um porque espera que o outro seja o provedor e dê, e o outro porque espera dela que ela seja também a provedora de prazer, de serviço. Infinitas coisas. De infinitas coisas. Gente, mão no freio. Às vezes é preciso parar, avaliar, fazer um recall e, se necessário, buscar os nossos pastores, procurar o Casados para Sempre, dar uma oxigenada no relacionamento, no casamento, na família. Nós costumamos dizer, pastor, que tudo o que você precisa vem de Deus. A única coisa que você precisa e que você busca e sente falta é do amor de Deus. E na ânsia de suprir a falta do amor de Deus, você começa a buscar coisas em pessoas.
Você começa a buscar serviços em pessoas. E aí entra justamente aquilo que você falou, a reciprocidade. Porque o que acontece? Eu dou algo, eu quero algo em troca. Eu dou algo, eu quero algo em troca. Quando na verdade as coisas deveriam funcionar assim. Eu dou todo o meu amor. Para e pensa. O que Deus ofereceu para a igreja? Tudo. Ele deu o seu próprio filho. Tudo. A expressão maior de amor. Ele deu a sua própria vida pela igreja. E o que a igreja deve retornar de volta? A Bíblia vai dizer em Efésios 5 que o marido deve amar a igreja da mesma forma como, ou melhor, o marido deve amar a esposa Como da Cristo mesma amou forma a que igreja. Cristo amou a igreja. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, a igreja deu trabalho para Jesus? A igreja dá trabalho para Jesus? Marido, se vocês têm que ser igual a Cristo, esse é o seu legado. Todo o trabalho que sobrevém, a carga que sobrevém de uma família, de carregar uma família nos ombros, é o mesmo legado de Cristo que carrega a igreja para o céu. Mensagem do pastor Anderson no culto de Santa Ceia. Exatamente. Do suor do teu rosto. trabalho, do teu rosto você vai comer. E a senhora também vai com dores. Você vai gerar. E a terra passou a produzir espinhos e abrolhos para ambos. Acabou. Então a vida deixou de ser fácil desde ali, querido. Tá bom? Então, vamos parar com essa conversa e vamos buscar ajuda. Vamos parar de ficar Simples. se culpando. E aí a solução, como se tornou algo tão corriqueiro, como a gente desfaz a amizade, é impressionante como as pessoas dizem para os outros hoje em dia, eu te amo, assim, depois de algumas horas. É. Ah, eu te amo. Mas desama, assim, com a mesma facilidade. Só que na família, em casa, não dá. Para. Tá aqui, ó. Qual o site, qual o WhatsApp para entrar em contato com casados para sempre? Famílias Canaã. Família Canaã. Família Canaã. No Instagram, procura lá Família Canaã e você vai encontrar. No site da igreja, entrando no site da igreja, você vai encontrar uma página exclusiva do Ministério de Família. É só entrar em contato que alguém vai te responder pelo WhatsApp ou por e-mail qualquer dúvida, qualquer solicitação que você tiver relacionada ao Ministério de Família. Pegou? Só mais um testemunho para a gente continuar aqui. A Esther, a nossa filha, casou, vai fazer 1 ano agora. Cresceu dentro da igreja, correndo, entrando por debaixo de banco. E como todo... Filho de crente. Filho de crente. Como todo filho de crente, teve o tempo da rebeldia também. Mas aí acalmou, graças a Deus, o Senhor chegou. Oh, Jesus, obrigado, meu pai. A missionária Simone ficou feliz demais. Aí apareceu o Jair na história e coisa e tal, vamos casar. Aí como cresceu e tem minha estante, as minhas estantes cheias de livros, cheias de Bíblia, me ouve pregar, ouve Simone pregando, cresceu ouvindo pastor, quando a gente falou, não, você vai fazer o curso de noivos, você vai fazer lá o casado. Ah, eu não quero, eu não preciso. Quando chegou no final, nas últimas, poxa vida, já está acabando. Os dois estavam maravilhados com tudo que estavam aprendendo, ouvindo e recebendo dos nossos pastores nesse trabalho que é tão importante, muitíssimo importante. Então você não negligencie a importância que tem o seu casamento, a sua família e os seus filhos. Procura já. Casais ou noivos. Igreja Canaã. Igreja Canaã. Vamos continuar aqui. Tá? Então, fechando esse tópico. Nesse caso, Marta foi quem recebeu. Sua irmã Maria assentou-se aos seus pés para ouvi-lo. E o milagre veio quando da morte do Lázaro. Adoração, serviço, igual milagre. A milagre. Lembrando, nem só adoração e também nem só serviço. Tá? Porque senão a gente vai ficar sempre a história do obreiro que sonhava com a África. África, eu vou para a África, eu quero pregar na África. Foi para o seminário teológico, África, estudou missiologia, África, era África, África. Ele sonhava com a África, orava pela África. Passaram-se os anos, os jovens que cresceram com ele na igreja, depois de muitos anos encontraram-se já com a idade avançada. E aí, varão, foi para a África. África. Pois é, a África. Não foi. Pegou?
Eu adoro, eu oro, mas eu sirvo, eu faço, eu me levanto. Tem muita coisa. Vede a seara, vede os campos, estão brancos para a ceifa, mas poucos são ceifeiros. Se nós colocarmos a relação população, mais de 200 milhões de habitantes hoje no Brasil, e nós colocarmos o número de pastores e missionários, nós estamos muito longe de um número ideal para a evangelização, primeiro da nossa nação, que é a nossa Jerusalém. Então, vamos continuar aqui. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missões para visitar esses amigos. Jesus fazia questão de estar com eles, de ser recebido e de poder retribuir esta acolhida. Vamos para o segundo tópico. Frutos da amizade com Jesus. A presença real do Filho de Deus, obviamente. Primeiro, logo de cara, que fruto eu tenho em ser amigo de Jesus? A presença dele na minha casa. É paz. Tá? Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta de suas indagações, entenderam que essa relação com o Salvador era mais que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro da sua casa. Leia, Mateus 10:40. Ponto, pastor. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Queridos, quando nós lidamos com os casais, na maioria das vezes, o que nós percebemos? Que apesar de os dois estarem na igreja, um dos dois ainda não é crente. Um dos dois ainda não tem Cristo no seu coração. Ou ele não tem Cristo no seu coração de uma forma plena, ou ele ainda não entendeu o que Cristo fez por ele. Porque o que acontece? Quando nós temos um relacionamento pleno com Jesus, esse relacionamento nos dá a capacidade de nos colocar no lugar do outro. A Bíblia fala que uma das coisas que Jesus mais fazia quando ele caminhava nas suas missões, quando ele andava, era o quê? Ele se colocava no lugar do outro. E é o que a gente vê a maior dificuldade dos casais fazerem. Dificilmente um quer se colocar no lugar do outro ou fazer aquilo que o outro faz. Não entendeu a relação de Cristo na sua vida. Exatamente. Então, nós podemos dizer que dentro dessa casa, a presença do Filho de Deus ainda não é real. Ela está lá de forma parcial. Eu costumo dizer que o nosso coração é como uma casa que tem vários quartos. Então, como que funciona essa relação do nosso coração ser uma casa? Então, quando você chama alguém para ir na sua casa, você já logo abre, traz a pessoa para a sala, leva a pessoa até a cozinha, de repente, leva a pessoa até a varanda e acabou, fica por ali. A pessoa dificilmente, quando ela vai a primeira vez na sua casa, ela entra no quarto. Se ela estiver ali muito apertada, de repente ela pede para ir até o banheiro. Mas quando a pessoa tem intimidade com você, como é que funciona, pastor? A pessoa já entra, já vai no quarto, já vai nas seus irmãos, por exemplo. A sua mãe, quando frequenta a sua casa, ela tem liberdade. Com Jesus acontece a mesma coisa dentro do nosso coração. Às vezes nós abrimos a porta do nosso coração para que Jesus faça morada e nós não deixamos ele vasculhar todos os quartos da nossa mente. E é justamente isso que nós aprendemos e ensinamos no curso de casais. O problema é que quando você fala com casais a respeito disso, é muito difícil que os casais se abram para entender que Jesus precisa habitar primeiro dentro dele para depois estar dentro da sua casa, no meio da sua família. Conviver com Jesus sem reserva. Ser o mestre, ele tem que ser o centro da sua casa. Centro. Veja que aqui, Marta, Maria e Lázaro perceberam que Jesus era o centro. Ele era a personificação do próprio Deus. Tudo é para ele. Tudo tem que... Quando a casa funciona em torno dele, irmãos, a casa funciona numa paz que vocês não fazem ideia do tempo de comunhão, de prazer e de amor que vocês estão deixando de desfrutar com a presença de Deus no centro da sua casa. Exatamente. Jesus, ele tem a liberdade de trabalhar em todos. E ele vai usar quem para fazer isso? Primeiro é o sacerdote, é o homem. Ele é o responsável por trazer a presença de Deus. É ele que sacrifica no altar. É ele que verifica o sacrifício que está sendo dado a Deus. É ele que vai instruir no caminho, deitando, levantando, sentando na mesa para comer. Quando passar pelo batente da porta, é o sacerdote da casa que vai direcionar todas as coisas. Então, homens, de novo eu chamo a responsabilidade para cima de vocês. Se vocês são o sacerdote da sua casa, vocês precisam conhecer a palavra de Deus em profundidade. Ela não precisa estar só na sua mão. Ela tem que estar aqui, ó,
dentro do seu coração. A palavra de Deus vai te dar a capacidade de compreender os sentimentos e as intenções do coração humano. Quando você olhar para a atitude do seu filho, quando você olhar para o comportamento da sua esposa, quando você olhar para o que está acontecendo na sua casa, o Espírito Santo vai te dar o discernimento do que fazer, como agir e como resolver toda e qualquer situação. Porque fazendo assim, pastor, a sua família glorifica a Deus. Exatamente. Fazendo assim, o nome de Deus é glorificado através da sua... E o que acontece? Ele se torna o centro da sua... Isso é maravilhoso demais. Isso é tremendo demais. É extraordinário. E só para você... E quando Jesus entrar na minha casa, onde que eu vou botar ele? Bom, eis que estou à porta e bato. Bom, tudo bem. Entrou. Ele já vai direto para o quarto, irmão. Ele já vai direto para o quarto, ele já vai logo para o lugar da intimidade. Como assim, pastor? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus em segredo. Ponto, já vai direto para o quarto. Eu costumo sempre dizer para os irmãos assim, queridos, a palavra de Deus é como Deus fala conosco. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. E quando você fala com Deus? A oração é um momento onde você fala para Ele quem você é. A oração é onde você expõe a intimidade com Deus e chama Ele para fazer parte da sua vida. Se você não ora, você não conversa, você não se relaciona com Deus. É impressionante como nós vemos que quando nós falamos com um casal relacionado a isso, nós percebemos que os dois não têm um período de relacionamento íntimo com Deus, o casal. Tipo assim, eu sou marido, você é esposa, você tem seu relacionamento com Deus, eu tenho meu relacionamento com Deus e nós não temos um relacionamento com Deus juntos. Peraí, gente, presta atenção como isso é irracional. Se nós convidamos alguém para estar na nossa casa, como é que funciona a conversa? Eu converso com a pessoa, você conversa com a pessoa e a pessoa conversa com nós dois. Exatamente. Então precisa haver um relacionamento íntimo, pessoal meu, individual, particular. Eu coloco os meus medos, as minhas questões para Deus. E eu preciso ter um relacionamento nosso. Por quê? Quando Deus está manifesto na sua casa, Ele não enxerga dois corpos, Ele enxerga apenas um corpo, com duas almas. Os dois serão uma só carne. Então, vocês precisam, como casal, ter um relacionamento com Deus. E não apenas um relacionamento individual, onde a esposa apresenta suas petições a Deus e o marido apresenta suas petições a Deus. Se os dois não estão em acordo com a sua petição, eu acho que Deus olha do céu e fala assim, peraí, você está pedindo uma coisa, homem? Você está pedindo uma coisa, mulher? Qual dos dois eu atendo? Me ajuda aí. Aí acho que vai perguntar para o pastor André. Pastor André, qual dos dois eu atendo? E o difícil é que muitas vezes o que pede não converge, né? Não tem acordo. Vai um para cada lado. Cada um de uma direção diferente. Então, só para a gente fechar essa parte aqui. De novo eu vou falar antigamente. Ô, Jesus. Tá ficando recorrente. Viu? É recorrente. A Barba Branca me denuncia. Era uma prática comum brincar de cultinho. Era. Mais comum ainda, sentar à mesa e orar antes das refeições. Sim. Ler a Bíblia juntos. O advento da tecnologia e as tantas formas de entretenimento. Outro dia eu me perguntei, quem é que precisa de 500 canais de televisão? Você não dá conta, gente? Já assistiu? De um. E aí cada cômodo da casa tem uma televisão, um computador e um celular. Um celular. Cada um preso no seu universo, no seu microcosmo. E as distâncias aumentando. Então, resgata isso. Resgata isso. Outro dia, estava lembrando, eu e Simone, a gente lembrando, não tinha carro, a gente andava de ônibus. A gente ia junto para o trabalho, porque teve um tempo que ela trabalhou comigo na loja, quando eu tive loja na Conde de Sarzeda, ela ia comigo, a gente saía de casa de mão dada, ia para o ponto de ônibus, sentava junto, quando não sentava junto, ela sentava, eu ficava em pé, mas ela estava aqui, debruçada em mim. Quando sentava junto, mesma coisa, estava abraçado, a gente ia conversando. Contato. Contato.
A gente trabalhava junto, cuidava das coisas o dia inteiro, voltava junto. É legal, a gente tá de carro, tá, mas eu não posso conversar o tempo todo, eu preciso prestar atenção, porque senão eu vou arrumar um acidente. Então já roubou um pouco da atenção. Eu posso, vez ou outra, tirar a mão do volante, colocar a mão na mão dela, mas via de regra eu tenho que estar com as duas mãos no volante. E se o carro não for automático, eu tenho que usar a mão para trocar, para mudar a marcha. Então, parece pouco, parece bobo. Mas está separando, né? Mas vai separando. Vai afastando. Vai separando. Aí dentro de casa, eu gosto de futebol, ela quer assistir o The Chosen, que é sensacional. Bacana, mas naquele dia eu quero ver o futebol. E aí ela vai para uma televisão e eu vou para outra. Separa de novo dentro de casa, separou o cômodo. Aí a Esther casou, saiu de casa, tá na casa dela. E aí, poxa vida, só estamos nós em casa. Por que a gente não pode sentar à mesa para comer? E se for para não comer à mesa, e se for para ir para a sala, que vão os dois e leva o acampamento junto. Sempre. Mas vamos diminuir essa distância. A tecnologia diminuiu a distância para quem está longe, mas aumentou, criou abismos entre pessoas que estão próximas dentro do mesmo lar, dentro do mesmo cômodo. Mas vamos seguir aqui. Isso é terrível. Vamos lá, que agora nós vamos ter que correr. Receber Jesus e ter a presença de Jesus significa submeter-se voluntariamente aos ensinamentos e mandamentos e desfrutar de um relacionamento especial em sua família com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Segundo benefício de uma amizade com Jesus, desenvolvimento espiritual. A amizade que essa família tinha com Jesus convergem em adoração, em serviço, contrição, quebrantamento espiritual e milagre dentro de casa. Viu? Terceiro benefício de uma amizade com Jesus, serviço com propósito. Tá? Marta servia, mas ela entendeu, ela teve que entender que o serviço deve ser acompanhado de uma vida devocional, não apenas nominal. Quando nós pensamos no objetivo do serviço, o principal objetivo do serviço é trazer subsistência para casa. E aí, Deus vem dar ao homem uma condição onde o homem precisa trabalhar. O trabalho não foi dado ao homem como castigo, mas sim o enfado e a canseira decorrente do trabalho. É diferente. Então o trabalho é um privilégio. O trabalho é um prazer executar. Porém, precisamos entender que Deus provê todas as coisas. Ele controla todas as situações. Então, irmão, você quer trabalhar muito para ser próspero? Você quer ser próspero trabalhando muito? Funciona assim: entrega o teu trabalho nas mãos do Senhor. Se a vontade dele for abastecer a sua casa, ela vai abastecer. Uma coisa eu te garanto, sem medo de errar: nada vai faltar. Porque nós ficamos naquela preocupação, mas eu preciso disso, eu preciso daquele, pastor. E vivendo nos dias que nós estamos vivendo, nós começamos a trabalhar para ter coisas que nós não precisamos. E aí, esse desejo de ter coisas que não precisamos, nós trabalhamos mais para ter mais. Então note que Satanás construiu todo um império para roubar a única coisa importante que você realmente tem: tempo. Porque é dele que você faz uso para poder manter um período com a sua família, para poder dedicar um período a Deus. Para tudo isso você precisa do tempo. Quando o diabo rouba o seu tempo, você começa a cortar o quê? As relações de amizade que você tem. Exatamente. E aí entra, e bem específico no escopo da lição, o perigo do trabalho secular, obviamente, mas um inimigo silencioso, mas igualmente perigoso, e o seu nome é ativismo religioso. Eu estou trabalhando para Deus.
Eu sempre digo isso, eu não vou cansar de dizer isso. Eu nem era pastor ainda, eu era cooperador, mas eu vivia na aba dos pastores, eu vivia colado com o pastor. Onde o pastor ia, eu ia. E em uma ocasião ele falou, André, vamos comigo numa reunião do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Na ocasião, foi lá na Assembleia de Deus do Bom Retiro. E estava o diretor da antiga FEBEM. Nessa reunião. E ele teve um tempo, um espaço de fala. Ele disse, eu preciso que vocês me ajudem. Nos ajudem. Porque os filhos do seu povo estão lá. A maioria. Na época ele disse coisa de um pouco mais de 80%. É. Filhos de crente. Aonde estava o pai? Na igreja. Aonde estava a mãe? No círculo de oração. E o filho? Na rua. Deixou o espaço de acolhimento. Olha só. Fazendo visita evangelística, edificando a casa dos outros. E perdendo a sua. E perdendo a sua. Alguém disse que Noé foi um frustrado porque ele pregou e não ganhou ninguém. Mas há quem diga que o Noé, dos pregadores, foi o mais bem sucedido, porque toda a sua família entrou na arca. O que aconteceu depois é assunto para outro dia. Vamos terminar aqui. O serviço com propósito e com sabedoria, com inteligência, quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, tá? Deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer do necessário, a prioridade espiritual. E, caminhando para a conclusão aqui dessa lição, e que estudo maravilhoso, que tema fantástico, muito bom. Irmão Donizete, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro, uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram, além de fiéis discípulos de Jesus, seus amigos. O próprio Jesus diz, Lázaro, nosso amigo, tá bom? Aqui nós aprendemos que o amor é um sentimento que deve nortear a relação da família cristã, da família de Cristo, família, lar, família, casamento, esposa, filhos, esposo, filhos e relação igreja, tá? Num lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Não. E o amor de Deus nós percebemos à medida que amamos-nos mutuamente. Exatamente. Que suportamos-nos mutuamente, uns aos outros. Tá? Quando a gente olha para o outro e vê um monte de defeito, mas quando a gente olha para si e entende que quando o outro olha para a gente também vê um bocado de defeito. Tá? Mas não são os defeitos que vão ter poder para nos separar se o amor de Deus for aquilo que nos une. Meu Deus, gostei. Aleluia! Oh, glória! Exatamente. Vamos lá. Segundo, lições que aprendemos com a amizade com Jesus. Segundo, compreender o outro. Acabamos de falar a respeito disso. Compreender o outro. Marta adorava com as mãos, servia com as mãos. Maria servia e adorava com o coração. Importante é entender, compreender. Entender a Maria e entender a Marta. Ô Marta, entende a Maria. Jesus, manda ela vir me ajudar. Calma, vem cá, não precisa ser assim. Não precisa ser desse jeito. Não é com truculência. Até porque
A palavra branda, diz o escritor aos Provérbios, acalma os ânimos, traz paz, desvia o furor. Tá? Então, muda o tom, muda o discurso, modula a voz. Depois a gente conversa com o Daniel a respeito. Vamos introduzir essa matéria no casais. No casais. Vamos lá. Terceiro lugar, lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Ponderar quanto aos cuidados da vida. O que é realmente importante para você? O importante é ganhar dinheiro. O importante é o status. É parecer? É parecer. O importante é ser popular. Pastor de multidões. O cara ou a mulher a ser procurado depois do culto. Status. O status. Abraçar os filhos dos outros. Aí uma história antiga. Todo mundo já ouviu. Mamãe, 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 vamos morar na igreja? Aí a mãe, por quê, filho? Porque aqui o papai é tão legal. Tão bacana. Ele até abraça as crianças. Quem sabe uma hora dessa ele me abraça também. Por engano, né? Por engano. Oh, sabe? Jesus. Quem sabe uma hora dessa. Papai, vamos ficar na igreja. Por quê? Porque aqui a mamãe é tão calma. A mamãe ouve todo mundo. Por quê, filho? Porque em casa ela manda eu calar a boca toda hora. O tempo todo não tem paz. Então, gente, ponderar quanto aos cuidados da vida. Nem só de pão viverá o homem. Mateus 4,4. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Maravilhoso. Portanto, ter uma vida social agitada ou eclesiástica agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o favor espiritual. A nossa família deve ser o ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social, eclesiástica, isso aqui é um grifo meu, tá? Aqui na lição está só social, mas eclesiástica também, tá? Seja produtiva e abençoada. Amém. Tá? A conclusão, a nossa amizade com Jesus implica em ter comunhão com Ele em todo o tempo da nossa vida. Ele é o amigo sem igual, incomparável, o amigo mais chegado que o irmão, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã, a família com Jesus, tem o privilégio de desfrutar a sua presença real no seu cotidiano. Portanto, não devemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Me lembrei de uma canção. Sérgio Lopes. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E se eu fui acolhido assim, por que não oferecer esse acolhimento? Se eu fui abraçado assim, por que não oferecer esse abraço? Se eu fui amado assim, por que não oferecer e disponibilizar esse amor? Se eu fui compreendido assim, se sou compreendido assim, por que não tentar? Pelo menos tentar compreender o outro. Meu Deus. Maravilhoso. Né?
Glória a Deus. Meus irmãos, chegamos ao final. Eu vou pedir para o Eri colocar um sonzinho assim. Porque esse é o meu sentimento. Aleluia. Tá gostoso demais aqui. Bom demais. Bom, Donizete, poxa vida. Obrigado isso, por essa oportunidade. Eu que Que alegria, que alegria. Que estudo maravilhoso. E eu, por favor, considerações finais, convite para que os nossos irmãos, detalhe, de outras denominações, e se você não for crente, evangélico, protestante, se você for tradicional, reformado, pentecostal, não tem problema. Ah, pastor, eu sigo assim religiões afrodescendentes, mas, poxa vida, eu gostei tanto desse negócio que vocês falam assim, para casal, para casamento. Pode vir. Pode vir, sem problema. Aceitamos todos os casais, desde que sejam um homem e uma mulher. Venha participar do curso de casais. Nós temos curso para noivos, temos curso para casais e temos o curso de pais para toda a vida. A palavra de Deus é riquíssima em detalhes com relação a como deve ser o seu relacionamento, a como você deve ter um relacionamento com Deus. Tem uma frase que eu aprendi aqui na Canaã, que eu vou carregar ela por toda a minha vida. E eu costumo dizer isso para todas as pessoas. O pastor Rogério, numa das suas ministrações, ele disse que Deus falou com ele da seguinte forma: eu não tenho filhos preferidos, eu tenho amigos íntimos. Glória a Deus. O curso de casais, queridos, tanto noivos, quanto casados, quanto pais, ele ensina você a ter um relacionamento íntimo com Deus. E quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, pastor André, esse relacionamento muda a sua família. Muda. Ele transforma a sua forma de pensar, ele transforma. Se essa palavra não mudasse o comportamento do homem, de nada ela serviria. Ela transforma o homem, ela transforma a mulher. Eu já tive o privilégio de ouvir casais dizer o seguinte: vim no curso de casais para mudar o meu marido. E quem fui transformada fui eu. Vim no curso de casais para mudar a minha mulher. E quem fui transformado fui eu. Nós viemos para o nosso casamento porque nós achamos que nós estávamos bem. E a nossa família hoje goza de uma paz que nós nem imaginávamos ser possível existir. Tamanha é a bênção de Deus quando Cristo entra no seio da família e faz parte dela. Então venha fazer o curso de casais. Eu costumo dizer para os casais que existem 3 pessoas que procuram o curso de casados. O primeiro, são pessoas que geralmente estão com seus casamentos destruídos e querem uma solução. O segundo, são pessoas que já têm um casamento bom, muito bom, mas querem atingir um patamar de excelência. E o terceiro, casais que querem ministrar a palavra de Deus a outros casais. Independente de qual seja a sua condição, sempre é possível melhorar, porque a palavra de Deus, ela pode, ela muda e ela faz muito pela sua vida e pela sua família, porque essa palavra é o próprio Cristo entrando nas nossas casas e nas nossas vidas. Pastor André, foi um prazer estar aqui. Uma alegria. Agradeço pela oportunidade e que bom que a nossa igreja tem essa preocupação de trabalhar com famílias, com casais e se preocupar com o relacionamento que pode existir entre duas pessoas. Porque, queridos, é justamente esse relacionamento que vai fundir, que vai trazer a nossa igreja ao reino dos céus novas famílias que glorifiquem ao Pai. Seja uma bênção para a sua casa, seja uma bênção para a sua família, seja uma bênção para a sociedade ao qual você vive, porque ela está carente de referências. Que as pessoas à sua volta olhem para a sua família e digam: eu não sei o que tem na casa deles, mas eu quero na minha também. E toda vez que isso acontecer, você diga: nós temos a presença do Cristo, o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, habitando entre nós e em nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe este trabalho. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Só para deixar muito claro aqui, porque hoje em dia tudo tem que ser tão explicadinho. Deve ter um personagem. Os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Tem que ser bem explicadinho, tá?
Então, não é porque a gente é homofóbico, transfóbico, não se trata disso. É só porque a gente acredita naquilo que está na Bíblia, e aí o modelo é o seguinte: portanto, deixará o varão, o homem, o seu pai, a sua mãe, apegar-se-á, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Só isso. É só isso. E mais nada além disso. E eu vou encerrar pedindo a você que convide Jesus para fazer morada na sua vida, no seu coração, na sua história, na sua família. Eu me lembro, recentemente eu falei a respeito disso. No finalzinho de um culto de Santa Ceia, quando foi me dada a oportunidade da bênção apostólica, eu lembrei de uma ilustração. Um rico fazendeiro ganhou uma Bíblia de presente. E ele começou a ler. E depois de algum tempo lendo, ele chegou para sua esposa e disse assim: se esse livro for verdadeiro, se o que está aqui for verdade, nós estamos condenados. Ela olhou, ficou assustada e ele se retirou. Continuou lendo avidamente a sua Bíblia, volta depois de mais algum tempo e diz para sua esposa: se esse livro é verdade, se o que nele está escrito é verdade, há uma esperança. Depois de mais algum tempo, ele volta com um sorriso no rosto e diz para sua esposa: esse livro é verdadeiro e nós podemos ser salvos. Louvado seja Deus. Então, que Deus em Cristo Jesus encontre morada na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guarde seu coração, sua alma, seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, conosco aqui, em nome de Jesus, e até a próxima Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã, aqui no Facebook ou no YouTube e também nas páginas, no site da nossa igreja, tá? Entre lá, se informe, veja os dias de nosso culto. Dos nossos cultos, será uma alegria recebê-los. Pastor Rogério, Pastor Anderson, nossos pastores, presidentes, beijo no coração, povo de Deus, povo amado de Deus, beijo no coração, Deus abençoe. Eri, irmão Donizete, mais uma vez, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.